Explore o universo da sabedoria atemporal de Krishnamurti. Nessa palestra, abra sua mente para possibilidades infinitas e descubra um novo entendimento da vida e do ser. Qualquer sistema ou método que nos ensine como meditar é falso. Podemos ver isso intelectualmente, logicamente, porque se a gente praticar conforme a um método, não importa o nobre, antigo, moderno ou popular que seja, está se convertendo em uma máquina, já que repete algo uma e outra vez com o fim de obter um resultado. Na meditação, o fim não é diferente dos meios, mas o método nos promete algo. É um meio para alcançar um fim. Se o meio for mecânico, então o fim é também um pouco produzido pela máquina. A mente mecânica diz, conseguirei algo. Tem que estar completamente livre de todo método e de todo sistema. E isso já é o começo da meditação. Porque se estamos negando algo que é totalmente falso e carente de sentido. Por outra parte, há pessoas que praticam a percepção alerta. Pode praticar a percepção alerta? Se a praticar, então está inatento todo o tempo, portanto estejam perceptivos, atentos à própria inatenção. Não pratiquem como estar atentos. Se derem conta da sua inatenção, então dessa percepção alerta surge a atenção. Não precisam praticá-la. Entendam isso, por favor. É tão claro e tão singelo. Não tem que ir à Birmânia, China, lugares que consideramos românticos, mas que não o são nos fatos. Lembro que uma vez estava viajando em um automóvel na Índia com um grupo de pessoas. Me achava no assento dianteiro com o condutor e no assento traseiro havia 3 pessoas falando sobre a percepção alerta, querendo discutir comigo o que é o dar-se conta. O carro ia muito rápido. Havia uma cabra na estrada e, como o condutor não estava muito atento, enrolou ao pobre animal. Os cavalheiros que estavam atrás de nós discutiam sobre o que é a percepção alerta, mas nunca se deram conta do que tinha ocorrido. Vocês riem, mas isso é o que todos fazemos. Estamos intelectualmente interessados na ideia da percepção alerta, na investigação verbal e dialética da opinião, mas não estamos perceptivamente alerta ao que está acontecendo. Não há prática alguma a não ser a coisa viva somente. E então surge a pergunta, como se pode controlar o pensamento? O pensamento vaga por qualquer parte, e quando uma deseja pensar em algo, desvia-se para outra coisa. Disse, pratica, controla, pensa em um quadro, em uma oração, ou no que seja. Te concentre. E como o pensamento se vai em outra direção, voltamos a insistir em que retroceda. E seguimos na mesma luta para frente e para trás. De maneira que se pergunta, que necessidade tem que controlar o pensamento absolutamente? E qual é a entidade que vai exercer o controle? Escutem isso atentamente, por favor. A menos que compreendamos essa pergunta fundamental, não poderá haver o significado da meditação. Quando dizemos, devo controlar o pensamento, quem é que controla? Quem é o sensor? É o sensor distinto da coisa que deseja controlar, moldar ou trocar em algo diferente? Não são ambos o mesmo? O que acontece quando o pensador vê que ele é o pensamento e que o experimentador é a experiência? O que faz então? Estão seguindo isso? O pensador é o pensamento. E o pensamento divaga. Então o pensador
pensando que está separado, diz: devo controlá-lo. É o pensador diferente da coisa chamada pensamento? Se não existiu pensamento, existe um pensador? O que ocorre quando o pensador vê que ele é o pensamento? O que ocorre em realidade quando o pensador é o pensamento? Ao igual ao observador é o observado? O que ocorre? Nisso não existe separação nem divisão e, portanto, não há conflito. De maneira que o pensamento não tem que seguir sendo controlado ou moldado. Então, o que ocorre? Existe, então, divagação alguma do pensamento? Antes havia controle e concentração do pensamento, e existia o conflito entre o pensador, que desejava controlar o pensamento, e o pensamento que divagava. Isso ocorre permanentemente com todos nós. Logo surge a súbita compreensão de que o pensador é o pensamento, o qual não é uma asseveração verbal, a não ser uma realidade. O que ocorre, então? Existe tal coisa como o pensamento que divaga? Isso acontece só quando o observador é diferente do pensamento que ele censura. Então, pode dizer: esse pensamento é correto, ou esse é incorreto, ou o pensamento divaga, tenho que controlá-lo. Mas há divagação alguma quando o pensador se dá conta de que é o pensamento? Senhores, investiguem isso, não aceitem e o verão por vocês mesmos. Unicamente há conflito quando há resistência, e essa resistência é criada pelo pensador, o qual pensa que está separado do pensamento. Mas quando o pensador se dá conta de que é o pensamento, então não há resistência. O qual não quer dizer que o pensamento anda por qualquer parte e faz o que lhe agrada, a não ser o contrário. Todo o conceito de controle e concentração sofre uma mudança tremenda. Converte-se em atenção, que é algo completamente distinto. Quando compreendemos a natureza da atenção, que a atenção pode ser enfocada, então se dá conta de que é uma coisa muito diferente da concentração, pois essa é exclusão. Então vocês perguntarão: posso fazer algo sem concentração? Não preciso me concentrar para fazer algo? Mas não pode fazer algo com atenção que não é concentração. Atenção implica atender, ou seja, escutar, ouvir, ver com a totalidade de nosso ser, com nosso corpo, nossos nervos. Nessa atenção total, na qual não há divisão, vocês podem fazer algo, e nessa atenção não há resistência. Agora vejamos o seguinte: pode a mente, que inclui o cérebro que está condicionado, que é a consequência de milhares e milhares de anos de evolução e que é o depósito da memória. Pode essa mente aquietar-se? Porque só quando a mente está totalmente silenciosa, quieta, há percepção e se vê com claridade, com uma mente que não está confusa. Como pode a mente estar silenciosa e quieta? Não sei se vocês puderam ver por si mesmos que para olhar uma árvore ou uma nuvem cheia de luz e de glória, tem que olhar completamente em silêncio. Do contrário, não a estão olhando diretamente, a não ser com alguma imagem prazenteira ou com a lembrança de ontem. Não a olham em realidade. Estão vendo a imagem mais bem que o fato. De maneira que se pergunta: pode a totalidade da mente,
incluindo o cérebro, estar completamente quieta? Há pessoas muito sérias que se formularam essa pergunta sem ter podido resolvê-la. Provaram mutretas e hão dito que a mente pode aquietar-se mediante a repetição de palavras. Trataram vocês de fazê-lo alguma vez repetindo Ave Maria ou essas palavras sânscritas que algumas pessoas trouxeram da Índia? Os mantras, repetindo certas palavras para aquietar a mente? Não importa de que palavra se trate, Coca-Cola, qualquer palavra, repitam-na ritmicamente, repitam-na frequentemente e notarão que a mente se aquieta. Mas é uma mente embotada, não uma mente sensitiva, alerta, ativa, vital, apaixonada, intensa. Mesmo que uma mente embotada diga: tive uma experiência transcendental tremenda, ela está enganando a si mesma. De maneira que isso não depende da repetição de palavras, nem de tratar de obtê-lo mediante esforço. Muitas mutretas se usaram para aquietar a mente, mas em seu interior sabe bem que quando a mente está quieta, todo o problema terminou. Sabemos que então há a verdadeira percepção. Como vai estar a mente, incluindo o cérebro? Completamente quieta. Alguns dizem: respire de modo apropriado, aspire ar profundamente, ou seja, introduza mais oxigênio em seu sangue. É possível que uma mente pequena e embotada, respirando muito fundo, dia atrás dia, mas sempre seguirá sendo o que é, uma mente pequena e embotada. Igual ocorre com a prática do yoga. Há tantas coisas envoltas nisso. Yoga significa destreza na ação, e não meramente a prática de certos exercícios necessários para conservar o corpo saudável, forte e sensitivo, o qual inclui comer mantimentos apropriados, sem fartar-se de carne, etc. Não entraremos nisso, pois provavelmente todos vocês comem carne. A destreza na ação requer grande sensibilidade do corpo, certa agilidade física, ingerir comidas adequadas, não o que dita o paladar ou aquilo a que estamos acostumados. Então, o que tem que fazer? Quem formula essa pergunta? Vemos muito claramente que nossas vidas estão em desordem interna e externamente, e, entretanto, a ordem é necessária em forma tão ordenada como na matemática. Mas haverá ordem unicamente mediante a observação da desordem, e não tratando de atuar conforme a imagem do que outros e vocês possam considerar ordem. A ordem surge quando vemos e se dá conta da desordem. Vemos também que a mente deve ser extraordinariamente quieta, sensível, alerta, não aprisionada em um hábito físico ou psicológico. E como se obtém isso? Quem formula a pergunta? A mente que tagarela sem cessar, que possui alicerces? Aprendeu ela uma coisa nova, ou seja, que pode ver claramente só quando está quieta e que, portanto, tem que estar quieta? Então diz: como vou estar quieta? Sem dúvida que essa pergunta é por si errônea. Tão logo pergunta como, está procurando um sistema e, em consequência, destrói a mesma coisa que está investigando, que é: como pode a mente estar completamente quieta? Não mecanicamente quieta, não forçada nem obrigada a estar-se quieta. Uma mente que não é obrigada a estar quieta é extraordinariamente ativa, sensitiva e alerta. Mas quando perguntamos como, aí então surge a divisão entre o observador e a coisa observada.
Quando compreendemos que não existe método, nem sistema, nem mantra, nem professor, nem nada no mundo que possa ajudá-los a aquietar a mente e compreender a verdade de que só uma mente quieta pode ver, então a mente se torna extraordinariamente silenciosa. É como ver o perigo e evitá-lo. Da mesma maneira, quando vemos que a mente tem que estar completamente silenciosa, a mente se silencia. Mas a qualidade do silêncio é o importante. Uma mente muito pequena pode estar muito tranquila porque tem seu próprio pequeno espaço, onde se mantém quieta. Esse pequeno espaço, com sua pequena quietude, é a coisa mais morta imaginável. Vocês sabem o que é. Mas uma mente com espaço ilimitado, que possua essa quietude, esse silêncio, não tem o centro do eu, do observador, e, portanto, é de todo diferente. Nesse silêncio não existe o observador absolutamente. Essa qualidade de silêncio tem um vasto espaço sem fronteiras e está intensamente ativa. A atividade desse silêncio é sem fronteiras e está intensamente ativa. Se a mente de um homem foi tão longe, e em realidade não está tão longe, está sempre aí se sabemos olhar, possivelmente então ali esteja, sem ser convidado, o que o homem procurou por séculos. Deus, a verdade, o incomensurável, o inanimado, o intemporal. Esse é um homem bem-aventurado, e para ele são a verdade e o êxtase. Acreditam vocês que deveríamos falar disso e fazer perguntas? Poderia ser que vocês me dissessem: que valor tem tudo isso em nossas vidas diárias? Tenho que viver, ir ao escritório, também estão a família, o chefe e a competência. E o que tem que ver com isso, o que você diz? É que vocês não perguntam isso. Se o perguntam é porque não emprestaram atenção a tudo o que se há dito durante essa manhã. A meditação não é algo diferente da vida cotidiana. Não se retirem ao rincão de uma habitação a meditar durante 10 minutos para sair depois dali e seguir sendo um açougueiro, tão metaforicamente como de fato. A meditação é uma das coisas mais sérias. Meditem todos os dias, no escritório, estando com a família e também quando dizem a alguém: te amo. Quando estão pensando nos filhos, quando os educam para que sejam soldados, para que matem, para que rendam culto à bandeira, quando os educam para que entrem nessa armadilha do mundo moderno. O observar tudo isso e dar-se conta de que uma forma parte disso é meditação. E quando vocês meditam dessa maneira, descobrirão nisso uma beleza extraordinária. Atuarão corretamente em todo momento, e se em um determinado momento não o fizessem, isso não importa. Irão se recuperar e não perderão tempo em lamentações. A meditação é parte da vida e não algo diferente. O que você pode nos dizer sobre a preguiça? A preguiça, acima de tudo, o que tem de mal na preguiça? Não confundamos a preguiça com o ócio. Infelizmente, a maioria de nós somos preguiçosos e inclinados a ser indolentes. E por isso nos fustigamos para ser ativos, nos convertendo dessa maneira em mais preguiçosos. Quanto mais resisto à preguiça, mais preguiçoso me volto. Mas observemos a preguiça pela manhã quando despertamos, no sentido terrivelmente preguiçosos e sem desejos de fazer tantas coisas. Por que se volta preguiçoso o corpo? Provavelmente porque comemos muito, ou se há
extra limitado no sexo, porque tem feito de tudo durante o dia e a noite anterior para que o corpo se sinta pesado e embotado. Então o corpo diz, por amor de Deus, me deixem tranquilo por um momento. E vemos que precisamos fustigá-lo, ativá-lo. Mas como não corrige seu modo de vida, um termina tomando uma pílula para sentir-se ativo. Entretanto, se observarmos, dá-se conta de que o corpo tem sua própria inteligência. Mas é necessário ser muito inteligente para observar a inteligência do corpo. Uma força, o corpo, estimula-o. Estamos acostumados a comer carne, a beber, a fumar e a todas essas coisas que conhecemos. Portanto, o corpo perde sua intrínseca inteligência orgânica. Para deixar que o corpo atue com inteligência, a mente tem que voltar-se inteligente e não permitir a si mesmo interferir com o corpo. Tente, e verão que a preguiça sofre uma mudança tremenda. Existe também a questão do ócio. Dispomos de mais e mais tempo livre, especialmente nas sociedades acomodadas. E o que se faz com o ócio? Isso se está convertendo em um problema. Mais diversão, mais cinema, mais televisão, mais livros, mais tagarelo, mais expulse, mais cricket. Vocês sabem, aqui e ali, cobrindo o tempo ocioso com toda classe de atividades. A igreja diz que o enchamos com Deus, indo à igreja e rezando todas essas muletas que sempre usaram, mas que não são de outra coisa que uma forma de entretenimento. Ou nos dedicamos a falar interminavelmente disso e daquilo. Se dispuserem de ócio, o usarão para voltar-se para o interno ou para o externo. A vida não é só vida interior. A vida é um movimento. É como a maré que flui e reflui. O que você faria com o ócio? Voltaria a ficar mais erudito, mais hábil em citar livros? Iria pelo mundo dando conferências, o qual, infelizmente, faço eu, ou se voltaria mais profundamente para dentro, para poder penetrar muito fundo no interno. É indispensável compreender também o externo. Quanto mais compreendem o externo, não meramente o fato da distância entre aqui e a Lua, nem o conhecimento técnico, a não ser os movimentos externos da sociedade, das nações, as guerras, o ódio que há em toda parte. Quando o compreendem, então podem penetrar profundamente no interno. E essa profundidade interna não tem limites. Dizemos, cheguei ao final, isso é a iluminação. Ninguém pode nos dar a iluminação. Esta surge quando se compreende a confusão, e para compreender a confusão, terá que observá-la. É um fato óbvio que nossas mentes estão condicionadas por uma cultura ou sociedade em particular, influídas por diversas impressões, pelas exigências e tensões da vida de relação, por fatores econômicos, climáticos, educativos, pela conformidade religiosa e etc. Nossas mentes estão treinadas para aceitar o medo e para escapar, se isso for possível, desse medo. E nunca somos capazes de pôr término completamente à natureza e estrutura total do medo. De maneira que nossa primeira pergunta é: pode a mente, tão carregada como está, por fim completo não só a seu condicionamento, mas também a seus medos? Por que é o medo que nos faz aceitar o condicionamento? Não se limitem a escutar uns 100 números de palavras e ideias que realmente não têm valor algum. Observem, mediante o ato de escutar, os próprios estados da psique.
tão verbais como não verbais, inquiram se a mente pode chegar a ser livre, não aceitando o medo, nem escapando, nem dizendo devo desenvolver valor, resistência e tal, a não ser dando-se conta completamente do medo no que alguém está apanhado. A gente não pode ver muito clara e profundamente enquanto não está livre dessa qualidade do medo. E é óbvio que quando há medo, não há amor. Portanto, pode a mente chegar de fato a estar livre do medo? Me parece que essa é, tanto para mim como para qualquer pessoa cabalmente séria, uma das perguntas básicas e essenciais que devem ser formuladas e resolvidas definitivamente. Há temores físicos e temores psicológicos. Existem os medos físicos, a dor e os medos psicológicos. A lembrança de ter sofrido a dor no passado e a ideia de que pode repetir-se essa dor no futuro. Existem também os medos à velhice e à morte. Os medos à insegurança física, à incerteza do amanhã, a não conseguir ser um grande êxito, a não chegar a realizar a ambição de ser alguém nesse mundo feio. Os medos à destruição, à solidão, a não amar ou não ser amado, e etc. Existem os medos conscientes ao igual aos medos inconscientes. Pode a mente estar completamente livre de tudo isso? Se a mente disser que não pode, então se incapacitou ela mesma, distorceu-se e é incapaz de perceber, de compreender, incapaz de estar quieta, em completo silêncio. É, pois, uma mente que na escuridão procura a luz sem jamais encontrá-la, e, portanto, inventa uma luz feita de palavras, conceitos e teorias. Como pode uma mente tão sobrecarregada de medos, com todo o seu condicionamento, estar alguma vez livre de tudo isso? Ou é que devemos aceitar o medo como algo inevitável na vida? E a maioria de nós aceitamos o medo e o toleramos. O que temos que fazer? Como vamos, você e eu, seres humanos, nos desfazer do medo? Não de um medo em particular, mas sim do medo total, de toda a natureza e estrutura do temor. O que é o temor? Se me permite sugeri-lo, não aceite o que diz a fala, pois não tem autoridade alguma. Não é um professor, nem é um guru. Porque se o for, então vocês seriam seguidores. E se vocês forem seguidores, destroem-se a si mesmos e destroem ao professor. Estamos tratando de descobrir a verdade sobre a questão do medo, em forma tal que a mente não volte a abrigar temor e esteja, portanto, por completo livre interna, psicologicamente, de toda a dependência. A beleza da liberdade é que não deixa rastro. A águia em seu voo não deixa rastro. O cientista o deixa. Ao inquirir nessa questão da liberdade, é indispensável que haja não só a observação científica, mas também o voo da águia que não deixa rastro algum. Ambos são necessários. Tem que haver tanto a explicação verbal como a percepção não verbal, pois a descrição nunca é a realidade descrita. É óbvio também que a explicação nunca é a coisa explicada. Quer dizer, a palavra nunca é a coisa. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!